Abençoados irmãos eleitos, amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais estudo aí. Ontem segunda-feira, eu sempre colocava vídeo na segunda, mas agora está difícil colocar um vídeo na segunda-feira, por causa de troca de horário, né? Então, hoje, terça-feira, eu vou estar aqui colocando esse vídeo, amém? E, abençoados, para você que está me vendo pela primeira vez aí, eu peço a vocês que veja esse vídeo até o final. Se o tema desse vídeo lhe chamou a atenção, veja esse vídeo até o final. Preste muito bem atenção. Se for possível, eu sempre peço, faça anotações, depois estude, pesquise nas suas Bíblias. Amém? Porque eu vou trazer aqui um tema que nós que já estamos, né, inteirado aí da graça de Deus, das coisas que venhamos aprendendo há um certo tempo, nós já estamos inteirados nesse assunto. Amém? Só que cada vez que a gente ouve mais sobre esse assunto, mais nós vamos aprendendo. Se você que está me vendo a primeira vez e esse título desse tema aqui te interessou, eu peço a você que fique até o final. Fica até o final. Se gostar, né? Se gostar, vou estar aqui explanando para você dentro da Bíblia, dentro dos versículos bíblicos. Se você gostar, eu peço a você que se inscreva. Aperte o sininho de notificação para receber vários outros vídeos novos que ainda eu irei postar. Visite o canal. Tem vários vídeos aí no canal que você possa estar estudando aí. Está aprendendo um pouco sobre o evangelho que eu prego. Eu prego o evangelho que foi dado a Paulo de Tarso na estrada de Damasco. O evangelho do próprio Cristo glorificado. Amém? E vocês que já me seguem vários tempos aí, vários anos, que está sempre nas minhas lives aí, continue aí, dando seu joinha, não esqueçam. Obrigado por vocês estarem aí. Continue compartilhando os vídeos, continue divulgando esse canal para mais pessoas, para que mais pessoas venham conhecer o irmão André e esse canal. Amém? Então, abençoados, o tema desse estudo é: Deus não fala mais com ninguém em profecias. Deus não fala mais com ninguém em profecias. Então, abençoados, temos hoje profetas e profetisas nas chamadas igrejas. Muitos hoje se intitulam profetas e intitulam profetisas, né, nas chamadas igrejas, e muitas vezes as igrejas pentecostais, né, são as igrejas que mais usam profetas e profetisas, onde pessoas, irmãos lá, sempre se intitulam profetas e profetisas. Amém? Mas essas profecias são profecias realmente vindas de Deus? Esses profetas, essas profetisas realmente estão recebendo de Deus? Ou são conjecturas? Eles estão se intitulando profetas e profetisas. E diz que eis que o Senhor está dizendo. Eis que o Senhor mandou um recado. Eis que o Senhor mandou uma revelação. Eu vou estar colocando um vídeo aí de uma pastora, Regiane Maciel. Vamos estar analisando esse vídeo dela e vamos estar aqui estudando diretamente na Bíblia. Corretamente dentro da Bíblia, dentro da palavra. Eu, irmão André, não falo nada da minha própria pessoa, do que eu acho que tem que ser assim, eu acho porque eu penso assim. Não. Nós vamos diretamente na Bíblia ver o que a Bíblia diz. Infelizmente, os tais pastores e pastores de hoje nem a Bíblia estão lendo mais. Estão fazendo suas conjecturas, criando suas próprias teologias, teologia do achismo, e não estão se baseando mais na palavra.
ser um profeta na Bíblia era uma função para homens e mulheres, uma função de homens e mulheres escolhida por Deus. Deus escolhia, né, quem ele quisesse, tanto homem quanto mulher, para dar o seu recado ao povo. Amém? Porque a Bíblia está falando de profeta, o profeta está falando, abençoado. Mas você tem que ver até quando foi válido essa função de profetas e profetisas. Até quando Deus usou homens e mulheres para ser profetas e profetisas? Nós conhecemos muitos homens profetas na Bíblia, Isaías, Jeremias, conhecemos também várias profetisas. Amém? Mas até quando Deus usou essas pessoas para passar o seu recado ao povo? Né? Então, ser um profeta era uma função. Era tipo de um cargo de pessoas escolhidas por Deus para dar ao povo o seu recado. E muitas vezes, né, tem pessoas que não acreditam em Deus, né? Deus não existe, Deus é uma farsa. E Deus muitas vezes falou coisas com pessoas, com profetas, de 400, 800 anos depois. Momentos que esses homens nem estariam mais vivos. E a Bíblia mostra de fato o que aconteceu 400 ou 800 anos depois. Tudo aquilo que foi dito aconteceu. Como um homem pode prever o futuro? É Deus. É Deus falando para o povo, através de um homem ou uma mulher escolhida para ser profetas ou profetisas. Mas até quando Deus usou esses homens e essas mulheres para ser profetisas? Existe ainda profetas e profetisas nos dias de hoje? Eu, irmão André, baseado na Bíblia, digo que não. O problema todo aqui é que João Batista, foi o último profeta. Ele foi o último profeta. E Jesus disse que ele não era apenas um profeta, um simples profeta. Ele era mais que um profeta e nascido de mulher, não existiu ninguém maior que ele. Amém? Porque ele era um profeta importante. Um profeta que veio para abrir o caminho do Senhor. Um profeta que veio abrir o caminho do Messias, que o povo esperava. Mas quando veio, o povo rejeitou. Né? Tem dessa também. Né? O povo lê, mas não consegue entender. E hoje é a mesma coisa. Muitas pessoas se julgam profetas e profetisas, mas não vê que João Batista foi o último profeta. Deus não usou mais ninguém para ser profeta e profetisa. Se o passarinho estiver incomodando vocês aí, não tem jeito. Hoje eu não posso botar lá fora que está serenando. Mas, vejamos aqui Lucas 16, o que diz a palavra aqui. Lucas 16 diz que aqueles profetas duraram até João. Duraram até João. Eu estou com uma caneta aqui, ela está com tinta aqui, né? Naquele caninho dela tem tinta. Essa caneta vai durar até essa tinta acabar. Quando a tinta acabar, essa caneta não vai mais servir para mim. Então a caneta vai durar até a tinta acabar. Um celular vai durar até a bateria acabar. Depois eu terei que recarregar. Está entendendo a palavra durar? O que significa? Eu crio uma lei. E a lei dura até às 16 horas do dia de hoje. Quando for 16 horas do dia de hoje, aquela lei vai se encerrar. Porque ela vai durar até aquele momento. A lei dos profetas duraram até João. Ela durou até João. Até João,
Deus usava profetas para falar com as pessoas. Até João, os escribas escreviam sobre a lei. Né? Muitos aí falam, Malaquias. Não. Foi João, o último profeta, e Jesus, ele confirma que ele realmente não era apenas um profeta, mas mais que um profeta. O seu pai, Zacarias, várias vezes o chamou também de profeta. Aquele que viria para abrir o caminho do Messias. Né? Então, a lei dos profetas duraram até João. Depois que João foi preso, depois que João foi decapitado lá por Herodes, né, a pedido lá da sua enteada, Deus não usou mais ninguém para ser profeta e profetisa. Ah, abençoa, mas na Bíblia mostra que depois de João apareceu outros profetas, outros profetisas. Não, existia profetas velhos que até a época de João ainda estavam vivos e morreu, acabou. Deus não usou mais ninguém. Outros que se fizeram de profetas depois, mas já não tinha mais, né, uma validade testamentária por Deus. Não tinha mais uma autoridade testamentária. Porque Deus, a partir de João, não escolheu mais nenhum homem, nenhuma mulher para ser profeta. Profetas e profetisas nos dias de hoje não estão a cargo por vontade de Deus. Não estão a cargo de profetas e profetisas, que é um cargo, era uma função no antigo Israel. É um cargo. Mas os profetas e profetisas de hoje, depois de João, nenhum deles mais estavam sendo ousado por Deus. Existia aquele profeta antigo da época de João, que depois morreu, acabou. As pessoas não entendendo, aquilo muitas vezes era de família. Ah, meu avô era profeta, meu pai é profeta, eu vou ser profeta. Sabe, as pessoas não entenderam a palavra. E até hoje não entendem a palavra. Por isso que Deus levantou nós que anunciamos a graça de Deus. Não vou falar só de mim, para ninguém achar que estou me engrandecendo, mas existe muitos outros que pregam o evangelho que eu prego. Deus nos levantou para quê? Para esclarecer, para mostrar a verdade. Para mostrar a verdade na luz da Bíblia para vocês. Não é nossa conjectura, não é nosso achismo, não é nossa teologia do achismo, mas que a Bíblia mostra que a lei e os profetas duraram até João. Ninguém mais escreveu sobre a lei. Deus não usou mais para ser profeta. E desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. No momento que a lei se encerra ali, testamentária e espiritualmente, vem o ministério de Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo, para trazer o seu ministério, o ministério da graça de Deus. Ele não poderia trazer na sua totalidade, não poderia trazer na sua clareza, na sua plenitude, porque ainda havia o templo em pé. Enquanto o templo estava lá erguido, os judeus, eles continuaram indo no templo fazer os seus rituais, praticar a lei de Moisés. Eles não entenderam que o fim da lei era Cristo. Eles não entenderam que a lei e os profetas duraram até João. Eles não entenderam que a lei já não tinha mais validade testamentária nenhuma, nem espiritualmente. Existia aquela lei física, porque o templo ainda estava em pé. Por isso que Jesus disse que esse templo será derrubado, para que se encerrasse essa lei. Amém? Se encerrasse essa lei, porque a lei durou até João. Porque os profetas durariam até João. João era o último profeta. Foi o último profeta. Então hoje não existe mais profetas e profetisas. Né?
não tem mais profetas e profetizas. Amém? Todos que se nomeiam hoje profetas e profetizas não estão ali, não são testamentariamente, não estão ali, como eu vou dizer assim, não estão ali como aprovação de Deus. Vamos dizer assim. Não estão ali com a aprovação de Deus. Não estão ali com a aprovação da Bíblia. Estão, na verdade, ignorando o que a Bíblia diz. Estão se nomeando por conta própria. Mas não estão se baseando no que a palavra ensina. Amém? Eu vou colocar o vídeo aqui dessa pastora Regiane Maciel, que diz que Deus a chamou para que ela entrasse na rede social e mandasse uma profecia, um recado para a população. Ela usa alguns estados aí. Vamos ver ela falar aqui, vamos analisar, observem aí, eu volto já já. Vou botar o vídeo dela aí. Já já nós vamos voltar aqui e eu vou estar aqui dentro da palavra, trazendo mais um versículo provando que não existe profetas, não existe profetisas nos dias de hoje. Todos esses que se nomeiam profetas, que se nomeiam profetisas, entendeu? Não é Deus que está lhe dando aquela profecia, aquelas palavras, aquilo que ele quer passar para a população. Mas são conjecturas da própria pessoa. O que é uma conjectura? É algo que se deduz que é provável acontecer. Amém? Então, se estiver chovendo demais, aqui nos fundos da minha casa passa um rio. Se estiver chovendo demais, eu estou vendo que o rio está subindo. Então, eu vou falar para os meus vizinhos aqui. Observe, toma cuidado à noite, né? Sempre fica um acordado, né, para tomar conta do rio, porque à noite ele pode transbordar. Se eu usar isso, eu estou dando um recado de uma coisa que eu estou vendo que é provável acontecer, é uma conjectura. Eu posso pegar essa conjectura e falar, Deus me falou aqui, através de visão, que houve uma grande enchente aqui, lá onde nós moramos. Tome cuidado. Né? Ou está usando o nome de Deus para uma coisa que não é Deus. Ou está usando o nome de Deus para uma profecia que não é profecia. Mas é uma conjectura. É algo que eu deduzo que é provável a acontecer. É isso que esses tais profetas e profetisas fazem hoje. Vamos prestar atenção para me explicar mais claro para vocês. Vou botar o vídeo dela aí e volto já já. Assim manda dizer o Senhor nesta tarde. Eu vou descer as minhas mãos sobre o estado da Bahia. Calabash, Orene, Canta, Lamanai. Eu vou descer a minha mão mais forte no estado de São Paulo. Eu vou descer as minhas mãos poderosas sobre Mato Grosso. Eu vou descer as minhas mãos poderosas sobre o estado de Minas Gerais. Então, começa que Deus não é Deus de confusão, né? Jamais Deus vai contrariar as suas próprias palavras. Jamais Deus vai falar uma coisa e vai voltar atrás, né? A própria linguagem evangélica diz que ele não é homem para mentir. Existem várias músicas evangélicas aí que diz que estão cantando aí dizendo que ele não é homem para mentir. Então, ele não pode contrariar suas palavras. Se ele falar uma coisa hoje e amanhã falar outra coisa, coloca-se um Deus bipolar, um Deus que cada hora está pensando diferente. Aí vem aqueles religiosos, mas ele é Deus e pode todas as coisas. Não, abençoado. Ele não contraria suas palavras.
O que ele disse, ele disse. O que ele não disse, não disse. Né? E ela vem aqui, né? E fala o nome de vários estados. Vários estados que ela falou o nome, vários estados brasileiros. E diz que Deus manda dizer, né? Que vai descer a mão. Deus vai descer a mão. Então joga vários estados, conjecturas, joga vários estados, torce para acontecer alguma coisa nesses estados, para que ela seja reconhecida como profetisa. Infelizmente, um desses estados que ela jogou aconteceu. Aconteceu uma forte chuva em Minas e muitas pessoas perderam casas, muitas pessoas ficaram desabrigadas, muitas pessoas perderam tudo, muitas pessoas morreram. Entendeu? E agora ela se engrandece. Eu disse isso muito antes de acontecer. Então as pessoas que não têm uma visão, ela é uma profetisa de Deus. Ela falou e aconteceu. Porque a Bíblia diz que se o profeta falar e não acontecer, né? Ele não falou de Deus, mas de si mesmo. Não é que ela é de Deus porque falou isso. Ela jogou conjecturas, jogou vários estados, e é logicamente que em alguns desses estados vai acontecer alguma coisa. Né? Vai acontecer alguma coisa, alguma tragédia, algum acontecimento que mexerá com, né, o Brasil, porque isso é uma conjectura, é provável acontecer, por causa da natureza. A natureza é imprevisível. Né? Aí vem dizer que Deus é um ditador. Tem que ser conforme o jeito de Deus. Se não for conforme o jeito dele, ele vai baixar a mão. Ele vai descer a mão. Vai descer a mão aos nossos irmãos de São Paulo, nossos irmãos de Minas, nossos irmãos de vários estados que ela disse aí. Então será que Deus baixou a mão lá em Minas? Né? Será que Deus está punindo os mineiros lá? E deu aquela tempestade lá e várias coisas aconteceram lá. Pessoas perderam casas, pessoas morreram, né? Pessoas perderam tudo. Será que foi obra de Deus? Será que Deus baixou a mão? Se isso é obra de Deus, eu não quero esse Deus. Eu não creio nesse Deus. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Né? Porque a Bíblia diz que ele é amor. Se ele é amor, como é que ele vai descer a mão? 2 Coríntios 3,17. Olha, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Espírito é o quê? É mansidão. Espírito é amor, é mansidão. Ele não vai baixar a mão, porque, né, ele é amor, ele é mansidão. Mas a ira de Deus, que ira de Deus, meu irmão? Que ira de Deus é essa? Não existe essa tal ira de Deus. Né? E ela diz que Deus está irado. A gente vai ver mais vídeo dela aqui. E eu vou mostrar na palavra aqui. Né? Provando que não é profecia vindo de Deus. Foi uma causa da natureza. Né? Nós estamos cuidando mal da terra. Estamos super aquecendo a terra. Né? Então causa essas chuvas pesadas, que muitas vezes é drásticas. Né? E ela vem aqui dizendo que Deus vai baixar a mão nesses estados. Infelizmente, um desses estados sofreu. Aí vem na rede social, né? Não, eu disse isso antes de acontecer. Se colocando como, não, eu falei e cumpriu. Então eu sou uma profeta de Deus. Não.
Você falou vários estados. Fez várias conjecturas. Conjecturas a algo provável a acontecer. Aconteceu. Que Deus é esse? Que baixa a mão num povo e mata a pessoa, destrói casas, faz pessoas ficar desabrigadas. Não é Deus. É força da natureza. Não é Deus. Amém? Deus é mansidão. Ora, Deus é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Né? Então, você vê que, né? Gálatas 5, 19, 21. Se você vai em Gálatas 5, você vê lá vários frutos da carne. Várias obras da carne. Você vai ver também várias obras do Espírito. E você vê que várias vezes esses tais profetas, tais profetisas, pegam as obras da carne e adicionam aquilo a Deus. Deus está irado. Por exemplo, ira é uma obra da carne. Deus não pode irar. Deus é Espírito. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, não há imposição. Não há ditador. Então Deus não é um ditador. Você tem que fazer conforme eu sou. Eu quero que todos sejam evangélicos, todos estejam na igreja. Não é assim, abençoados. Nem em Israel hoje todos são judeus, não. Lá em Israel existe muçulmano, existe católico, existe evangélicos, existe pessoas que nem querem saber de religião também lá. Tem muitos ateus morando em Israel. Tem muitos católicos morando em Israel. Muitos evangélicos, muçulmanos. Então o Deus vai pegar esse povo que não quer seguir a ele, né? E eu vou baixar a mão nesse povo. Não é assim. Deus te dá liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Só não pode fazer a liberdade, né, causa para libertinagem. Amém? Porque aquilo não é Deus, mas as suas más obras virá contra você. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se nós estamos plantando o nosso planeta coisas ruins, se nós estamos destruindo a natureza, se nós estamos poluindo o nosso ar, o fôlego de vida, amém? Se nós estamos invadindo rios, invadindo mares, aterrando o local onde é para ser do rio, e tomando seu espaço e construindo casas, prédios, uma hora a natureza vai se rebelar. Uma hora a natureza se rebela. Uma hora a natureza vem tomar o que é seu. E aonde há essas causas, esses desastres, essas catástrofes. Mas não é Deus pesando a mão, é nós que erramos. Muitas vezes por não cuidar da natureza como ela tem que ser cuidada. Não cuidar do ar, não cuidar, igual estão fazendo aí, né? Estão superacrescendo o planeta, onde causa essas chuvas fortes. Não é Deus pesando a mão, é nós que muitas vezes estamos errando. Então, abençoados, vamos lá. Deixa eu virar a folha aqui. Vamos ver mais um vídeo da pastora aí. Volto já. E o Senhor manda dizer: arrependa-se enquanto ainda dá tempo. Porque muitos têm blasfemado, muitos têm zombado dos verdadeiros profetas de Deus. Então, muitos têm zombado, muitos têm blasfemado dos verdadeiros profetas de Deus.
Verdadeiro profeta de Deus hoje não existe. Verdadeiros profetas e profetisas hoje não existe. Não existe. Quem são os verdadeiros profetas de Deus? A Bíblia nos mostra uma lista de verdadeiros profetas. Jeremias, Isaías, Malaquias e muitos profetas, muitos Nivim. Amém? Esses eram os verdadeiros profetas. Existia profetas, profetisas também. Até se encerrar em João Batista, foi o último profeta. João foi o último profeta. Depois de João, Deus não fala mais nada através de homens e mulheres nenhuma. Ah, irmão André, os pastores não são profetas? Não. Os pastores não são profetas. Porque os pastores, eles ensinam, e muito mal, aquilo que já está escrito. E muito mal porque nem ensinam o que está escrito. Muitas vezes não entende o que está escrito. Então faça suas deduções. Faça suas teologias, né, de achismo. Né? Mas os pastores estão lendo o que está escrito. E muito mal. Estão ensinando o que está escrito. E muito mal. Eu, irmão André, não posso ser um profeta. Porque eu estou lendo palavras escritas. Profeta não era assim. Profeta, Deus usava homens e mulheres para ser profeta. Deus mandava a sua mensagem através desse homem, dessa mulher. E esses profetas e profetisas falavam para o povo. Eis que o Senhor está dizendo isso. Vocês têm que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Muitas vezes falava para reis. Hoje não. Hoje nós lemos palavras escritas. Isso não é ser profeta. Lemos palavras escritas. Estamos aqui lendo palavras escritas. Estamos aqui ensinando. O irmão André está aqui ensinando para você palavra escrita. Porque os tais pastores do sistema evangélico aí mal sabe interpretar a Bíblia, mal sabe ler, mal sabe entender, mal sabe ensinar. Você vê o exemplo por essa pastora aí. Essa pastora profetiza aí. Né? Dizendo que é profetisa numa época que não existe mais profetisas. Numa época que não existe mais profetas. Como é que ela pode se intitular profetisa se hoje em dia não existe mais profetas? Se hoje em dia Deus não usa mais nenhum homem nem mulher para ser profeta. Ah, mas a Bíblia mostra que existiu profetas e profetisas. A Bíblia mostra muitas coisas. Mas era para quem? Para os dias de hoje ou para os tempos deles? Né? Então, Hebreus 1, ou 1, vou ler do 1, Hebreus 1, 2. Eu vou ler aqui e vocês prestem atenção. Havendo Deus antigamente, quem está falando Hebreus? Paulo de Tarso. Antigamente, né, para aqueles familiares de Paulo e dos judeus que estavam ouvindo ele, os familiares de antigamente, os seus antepassados, não é nossos antepassados, mas antepassados do Paulo, que falou antigamente, numa época entre o ano 33 ao ano 68, do primeiro século, porque ele recebeu a graça em 36 e foi morto em 68. Então, ele fala de um período, vamos supor que, né, 68, sinal até 71, né? 60, 70, 80, 90, no período entre 30 anos. Né? Um período de 30 anos. 30 e poucos anos.
que ele fala essas coisas, né? Lá no século I, não está se referindo a nossos dias de hoje. Não está se referindo a nossos séculos de hoje. Estamos 20 séculos depois de que ele falou essas coisas aqui, né? Então, aqui, entre 40, né? 41, 42 anos depois que Paulo disse todas essas coisas aqui, né? Porque Paulo morreu em 68, começou em 36 a 68, acho que dá 42, 43 anos, né? Então, antigamente aqui, ele está se referindo aos antepassados dele. Aos antepassados daqueles judeus que estavam com ele ali, ouvindo ele. Então, antigamente, né? Havendo Deus falado muitas vezes, antigamente lá, nos antepassados deles, lá do primeiro século, havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais deles, né? Pelos profetas. Então Deus falava aos pais deles, como? Pelos profetas. Pelos profetas. Deus falava com Paulo pelos profetas? Não. A Bíblia está falando claramente que Deus não falava com Paulo através dos profetas. Deus não falava com aquele povo que estava ali ao redor deles pelos profetas. Deus não falava com os discípulos, os apóstolos, pelos profetas. Hoje Deus não usa mais nenhum homem, nenhuma mulher para ser profeta ou profetisa, e não fala mais com o povo de hoje, nem com pastor nenhum hoje, pelos profetas. Deus não faz mais isso. Porque antigamente Deus fazia. Não se refere aos dias de hoje. Porque a pessoa, está na Bíblia. Está na Bíblia, mas não é para hoje. É para aquele povo daquela época. Por isso que está falando, havendo Deus antigamente, falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais deles, pelos profetas. E agora? Agora, nesses últimos dias aqui, conta desde do nascimento do Cristo até a sua segunda parousa em 70, foi os últimos dias. Esse é o período que a Bíblia diz, últimos dias, né? Nesses últimos dias, a nós, Paulo, os judeus que estavam ouvindo ele, os prosélitos romanos e gregos que se converteram a Paulo, que estavam ouvindo ele, a nós, nos falou pelo Filho. A nós nos falou pela profetisa Resiane, nos falou pelo profeta Malaquias, pelos profetas Zebedeu, Joãozinho, né? Pelo profeta Joaquinzinho da esquina. Não, Deus não usa mais ninguém hoje para ser profetas, nem profetisas. Antigamente falava, está na Bíblia, antigamente falava aos pais deles, aos antepassados deles. Na época de Paulo, Paulo diz, né, nos últimos dias, a nós, nos últimos dias, já nos tempos de Cristo, porque João foi o último profeta. Depois de Cristo, da missão de João, veio o quê? O ministério do Cristo. Paulo e todos os apóstolos estavam no ministério de quem? Do Cristo. Né? Então a nós, nos últimos dias, falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, a quem fez também o mundo. Nos falou através do Filho.
Hoje lemos hoje, né, a Bíblia de coisas que, né, o Cristo glorificado na história de Damasco ensinou para Paulo. Hoje ensinamos coisas que o Cristo ensinou para Paulo e ficou escrito. Hoje ensinamos coisas escritas do Filho, através de Paulo. Então, hoje, Deus está falando para nós através de quem? Do Filho. Esse Filho que usou Paulo para ser o seu testemunho. E essas coisas foram escritas. E quando lemos as cartas de Paulo, que é o Evangelho do Cristo glorificado, estamos recebendo diretamente do Cristo. Então, desde a época de Paulo, já não tinha mais profeta nem profetisa. Nos últimos dias, Deus falou através do Filho. E hoje nos fala também através do Filho, escrito. Que está escrito aqui na minha Bíblia, na sua Bíblia. Não existe mais profeta nem profetisa dizendo, eis que o Senhor está dizendo. Amém? E ela diz aqui mais. Diz que o Senhor está irado. O Senhor está irado. Deus é espírito de mansidão, pastora. Deus é amor. E outra coisa, ele não pode se irar. Não pode se irar, pastor. Sabe por que ele não pode se irar? Abre sua Bíblia aí, Gálatas 5, 19, 21. E está escrito aqui, né? Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, mansidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira. Ira. As obras da carne são manifestas. E são ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Deus não pode estar irado porque é um espírito perfeito. Deus não pode estar irado porque o fruto do espírito é amor, é mansidão. E o profeta já dizia que né, as pessoas da época, os sacerdotes da época, tinham que tirar o dedo ameaçador. Porque ela dá essa profecia e ainda fala que Deus está irado, está ameaçando o povo. Tire esse Deus ameaçador, esse dedo ameaçador. Porque Deus não é a favor disso. Tire esse título de profetas e profetisa, porque vocês não são profetas e profetisas constituídos por Deus. Vocês não são profetas e profetisas, né? Respondendo a Deus. Deus não usa mais vocês. Hoje, no nosso tempo, recebemos palavras que já estão escritas. Não podemos profetizar nada. Eu vou hoje lá na reunião do pastor Joaquim, que ele vai fazer uma profecia, ele não vai fazer nada. Se lê a Bíblia, porque mal eles leem, vai fazer conjectura da boca deles. Vai usar palavras rígidas, palavras ásperas, palavras de condenação, palavras de apontar dedo, para que o povo fique com medo e se mantenha ali nos seus currais. Porque Deus, nos últimos dias, falou através do Filho. Hoje, ele fala através do Filho. E o Filho está representado por Paulo de Tarso nas suas cartas, porque as cartas de Paulo é o verdadeiro Evangelho do Cristo. Amém? E esses pastores mal usam a Bíblia. Eles mal usam a Bíblia. E ela vem aqui dizendo, tem outro vídeo aí, Deus está irado, ameaçando o povo. Eu vou botar para vocês verem. Eu não ia nem colocar porque
Já expliquei aqui que Deus não pode se irar. Mas vou botar para vocês ver da própria boca dela aí. O Senhor está irado. O Senhor está irado. O Senhor está irado. Viu? Para não falar que eu estou inventando. Para não falar que eu estou inventando moda. Da boca dela. O Senhor está irado. O Senhor está irado. O Senhor não está irado. O Senhor não está irado. Não está descendo a mão em ninguém. Deus é amor. Amém? Deus é amor. Aqui, né? 2 Coríntios 3,17. Olha, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Não pode haver condenação. Não pode haver apontar de dedo. Esse dedo apontador aí não pode ter. Amém? Não pode ameaçar. Porque isso não é de Deus. Isso é obras da carne. Obras da sua própria carne. Que quer, né, trazer um Deus carrasco para o povo. Quer trazer um Deus ali ditador para o povo. Aí acontece catástrofes nesses lugares que ela disse. Eis que o Senhor está pesando a mão. Está descendo a mão. Não. O Senhor não está descendo a mão. Isso é conjectura sua. Isso é teologia de achismo sua e de vários outros pastores que, né, usam essa palavra. Gálatas 5, 19, 21. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, mansidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, obras da carne. Deus não pode ter irá porque ele não anda no corpo de carne. Ele não se manifesta no corpo de carne. Ele é espírito. Né? Egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Então esses pastores e pastores nem usam mais a Bíblia para falar nada. Nem ensinam mais ninguém segundo a Bíblia. Mas segundo suas próprias vontades, segundo suas próprias teologias de achismo, segundo suas próprias conjecturas. Esses tais profetas e profetizam, usam suas conjecturas, torcem a palavra, né? E o povo acredita. E ficam torcendo para as coisas acontecer. Nem pensando que pode causar sofrimento a muitas famílias. Igual ela usou aí, no estado de Minas, que muitas famílias sofreram. Muitas famílias perderam entes queridos, muitas famílias perderam casas, bens materiais. Amém? Então, veja bem, preste bem atenção que esses tais pastores, muitas vezes famosos, preste atenção se realmente são de Deus. Né? Porque, né? Nós que pregamos a graça que estamos errados. Nós que pregamos a graça que estamos trazendo aqui, né, um outro evangelho. Paulo disse lá, se alguém ensinar um outro evangelho, não se refere a nós essa palavra, não. Paulo pregava o evangelho que pregamos. Quem ensinar um outro evangelho, Paulo está falando dos apóstolos antigos. Da coluna daquela igreja, a primeira igreja, Pedro, Tiago e João, que é uma igreja que levava o povo a praticar todas as normas de Moisés e ter Cristo como Senhor. É um espelho de quem hoje? De nós que pregamos a graça? Ou das igrejas evangélicas? Das igrejas evangélicas. Que faz o povo praticar as normas da lei, né? E dizer que Cristo é o seu Senhor, estão caindo em idolatria. Estão caindo em idolatria espiritual. Adultério espiritual. Porque é a noiva seguindo a dois senhores. Uma noiva seguindo a dois maridos. Adultério espiritual. Então eles vêm dizendo que nós estamos errados.
ou mais cedo ou mais tarde, falou que essa graça é uma desgraça. Preste atenção no vídeo aí que ele vai falar aí. Preste atenção. Volto já. Eu não quero essa graça. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça que eles pregam por aí é um verdadeiro inferno, é uma verdadeira desgraça. Sim, é um verdadeiro inferno, sim. Essa graça é um verdadeiro inferno, sim. É uma verdadeira desgraça, sim. Para vocês que são do mal. Para vocês que não servem a Deus. Para vocês que usam a palavra de Deus como um título para falar que são os mocinhos. E nós que pregamos a verdade bíblica, somos uma desgraça para vocês, porque estamos aqui mostrando as suas falcatruas, estamos aqui mostrando as suas mentiras, mostrando as suas extorsões bíblicas. As extorsões bíblicas, né? Que vocês nem lê mais a Bíblia, né? Nem a Bíblia mais vocês estão lendo. Estão nem lendo mais a Bíblia. Estão usando suas teologias do achismo. Estão criando suas próprias Bíblias. Então, essa graça é uma desgraça para vocês que são do mal. Para vocês que não são de Deus. Povo, acordem, povo. Acordem, povo de Deus. E vem para a graça vocês também. Largue esses homens, essas mulheres, intitulados pastores, profetas, profetisas. Larguem, que eles não estão baseando na palavra, estão levando o povo a cada vez mais à ignorância espiritual. Está levando o povo cada vez mais ao adultério espiritual. Largue esse povo. E a Bíblia diz, sai de lá, povo meu. Sai do meio deles, povo meu. E vem para a graça vocês também. Faço um convite, sou o irmão André Palhares, né? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação, dê o seu joinha. Amém? Convido mais pessoas para se inscrever no canal, para me conhecer, para conhecer esse canal. Faz aí, no canal existem muitos vídeos de vários temas, né? Veja esses vídeos, esses temas, faça um passeio aí no canal. Amém? E não se esqueça de se inscrever para ajudar o crescimento desse canal. Vocês que já me acompanham, né? Aí um certo tempo, uma tarde abençoada para todos vocês. Muito obrigado, continue comigo. Continue aí divulgando esses vídeos, compartilhando. Continue aí trazendo pessoas para conhecer o irmão André e o canal MDCG André Palhares. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito. Bote os seus nomes aí para eu poder agradecer no próprio nome de vocês, abençoados. Amém? Vai lá no último vídeo postado. Eu sou fulano de tal, no local tal. Eu vou estar agradecendo a você. Amém? Então é isso aí. Muito obrigado. Se inscreva aí também no canal dos meus irmãos aí, companheiros de luta, que traz essa graça verdadeira, genuína, na luz da verdade para vocês, que a graça é a verdade, a graça tem que acompanhar com a verdade. Várias graças existem por aí, mas tem que estar acompanhada com a verdade. E esses amigos meus que traz essa graça aí, na verdade, Carlos Antônio Gomes, canal Democracia Espiritual, Ivanildo da Cruz, Guerreiro da Fé, né? Temos Lucas Medeiros, né? Mente Iluminada e Abraçando a Graça, né? Tem o nosso irmão Charles Roberto, Além da Religião, e nosso irmão César Oliveira, né? Do canal César Oliveira 9051, nosso irmão Tiago aí, o Apocalipse já aconteceu, e vários outros irmãos aí. Vocês me perdoam aí se eu não puder falar o nome de todos vocês. Temos o irmão Orlando, irmão Neilton Cardoso, irmão Geraldo Moraes,
André Pimentel, Elcio Jesus, tem muitos, né? Perdoe se eu não puder falar o nome de todos vocês. Amém? Mas é isso aí. Uma tarde abençoada. Graças e paz. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.